Eu vou começar apresentando a Viviane Tapia, que é professora graduada em Pedagogia e pós-graduada em Gestão Administrativa, é gestora do programa Circo Escola Diadema, e orgulha-se de ser a quinta geração de sua família em circo, realiza curadoria em gestão de projetos sociais na região do ABC, coordena o grupo gestor do CEL das Artes em sua localidade e integra o Conselho de Cultura de Diadema, e é mediadora socioeducativa em projetos de cunho social circense. E a Viviane Rebelo Munhoz, que é filha de artistas circenses, nascida no Circo Garcia, formação artística acrobata e equilibrista. Em 2003, com sua família, abriram uma empresa de comércio de locação de lonas e equipamentos de circo, a comercial WAE Comercial Circense. E, em 2013, inauguraram a escola Arena Circos, que ministra cursos regulares, oficinas e workshops de artes circenses. Então, boa tarde. Tudo bem com vocês? Gente, é um prazer estar aqui no SESC apresentando um pouco da nossa história, do nosso amor, da nossa arte. Contando um pouquinho aqui do Arena Circos, que é onde a gente está atualmente trabalhando, ministrando, fazendo toda a nossa gestão dos circos e compactando todos os nossos sonhos e realidades aqui nesse espaço. Oi, seja bem-vinda. Aqui eu falo um pouco da gestão desse espaço, né, de tudo que a gente faz, a complexidade e nossos ganhos, as nossas dificuldades. Então, aqui eu vou apresentar um pouco de como que funciona lá o Arena Circos. Esse é o meu currículo, como a Emily acabou de sintetizar. Então, aqui a gente fala um pouco dos nossos projetos, onde nós somos contemplados, e alguns festivais também que nós participamos com o nosso grupo Arena Circos. Aqui é o meu sócio, marido e parceiro, e que é o grande conhecedor da grande estrutura Arena Circos e monta todo o equipamento, desmonta, ministra as aulas e coordenador também de aulas e professor da nossa escola Arena Circos. Aqui é um material de mídia, onde nós já participamos ativamente, alguns programas, televisão, o Faustão, Legendários, Bozo, Silvio Santos. Você é velho, hein, Vi? Você é velho. Novinha, você tá vendo? Algumas matérias. E aqui é o nosso espaço. Então, eu vou falar um pouquinho do que é o Arena Circo hoje, né? É um espaço onde nós compactamos não só arte circense, por ministrar para um público de formação, mas também para um público que queira conhecer o circo como atividade física. E eles se inscrevem, tanto famílias, crianças, adultos, vão para conhecer e tem essa, vamos dizer assim, essa curiosidade de saber como é fazer aula de circo fora daquela lona, da itinerância do circo, mas eles vêm para conhecer um pouco mais de perto, ter esse contato com essa família circense e com o mundo do circo fora da lona. Essa é a nossa infraestrutura. A gente precisa de tudo isso para dar pequenas aulas e ter mesmo os equipamentos corretos para que não ocorra nenhum risco, né? Porque essa é uma das partes mais principais, segurança dentro do circo. A gente preza muito por isso. A gente, não só os professores, eles têm os cursos de NR35, mas nós temos um engenheiro que está sempre acompanhando, vendo toda a estrutura dos equipamentos, nos auxiliando, né, a dar assistência, toda a segurança que é necessária. Bom, aqui eu falo um pouco do espaço, de como surgiu em 2013. É um lugar onde nós ministramos cursos, treinamentos, oficinas, reuniões, pesquisas e experimentações. Ministramos em maior potência, vamos dizer assim, o curso de acrobacia de solo, acrobacia aérea e equilíbrio.
damos treinamentos de novos espetáculos, apresentações de outros grupos ganhadores de projetos. Eles vão muito procuram o nosso espaço para eles poderem ter essa infraestrutura, como a escola tem essa infraestrutura, dão um suporte, e quando eles são contemplados em outros editais, eles conseguem vir apresentar o seu trabalho, tanto para os alunos de formação, mas para como esses alunos de experimentação também. E é bem rico, porque é uma troca, né? Isso favorece até na formação dos nossos alunos, porque você proporciona a eles conhecerem outro tipo de atividade circense, ao qual a escola não ministra. Então, isso faz só enriquecer. Bom, cursos como formação básica, intermediária, avançado e de instrutores circenses também. Fazemos alguns eventos no nosso espaço e temos parcerias com as escolas da região. E também realizamos algumas reuniões, como, por exemplo, Lei do Fomento ao Circo. Nós promovemos esses encontros entre a área circense, onde lá, como é um espaço que a gente crê que é de fomento mesmo às atividades circenses, também a gente tem que abrir para discussão de como vai ser o futuro dessa área do circo. Então, a gente abre também, tanto para os profissionais, mas como para os alunos também participarem dessa discussão e entender um pouco da magnitude do circo profissional de formação. Aqui a gente está colocando que nós fizemos um grupo de políticas públicas, que é a Comissão Nacional de Escolas de Circo, onde eu, a Vi, a gente participa desse grupo e a gente batalha aí para melhoras e cada vez mais políticas públicas para o circo também. Aqui algumas parcerias, alguns projetos que a gente já teve no Circo Escola, não são permanentes, são de editais, então eles têm prazo para começar e terminar. E são esses editais do PROAC. Nós já fizemos parcerias com a PAI, com a Secretaria de Cultura, o Projeto Chamego. Fizemos temporada de espetáculo e curso básico com o Ministério da Cultura, o edital Carequinha, criação e circulação de espetáculos. O Ministério da Cultura também, Artes na Rua, ou circulação de espetáculos em todo o Brasil. E a nossa importância, que nós damos importância, é viabilizar o fomento à arte circense para grupos e a comunidade e crianças dessa região, né? Porque nós somos da Zona Norte. Então, eles não conheciam circo, não entra circo na Zona Norte, porque não tem terreno. Então, muitas vezes, para eles irem ao circo, tinham que se deslocar muito, né, do seu local para poder conhecer um pouco de circo. Então, quando nós chegamos naquele espaço, a gente conseguiu fomentar a região, a gente conseguiu trazer alguns olhares diferentes para o circo. Esse é o nosso propósito. Alguns espetáculos. Esses espetáculos, Brasilidades do Picadeiro, Confiança, Fantasy, Arena, Magic Show, de Grande Ilusão e Magnifique, eles são de profissionais, os professores, eles contemplam no elenco desse espetáculo, mas também dos alunos de formação. Então, as grandes experiências dos alunos de formação, eles vêm, a gente vai direcionando para o mundo circense com o nosso olhar, com o nosso cuidado de mostrá-los qual é o início, né, de entrar nesse lado profissional. Então, é como se fosse um estágio mesmo. Então, a gente sempre introduz esses alunos de formação e, dali para frente, cada um segue seu caminho, vai para outros grupos, querem mudar a linguagem para um circo mais contemporâneo, que a gente tem mais a linguagem do tradicional. Então, a gente mostra todos os caminhos possíveis de trabalho para quem quer se formar nessa área de circo. Algumas temporadas de espetáculo, onde nós já realizamos. Oficinas e treinamentos que ministramos no Circo Escola, com escolas públicas e particulares, com SESCs, festas de aniversário, casamentos, treinamento motivacional, já fizemos com algumas empresas, e vários eventos. E esse é um campo de trabalho também que a gente mostra para os nossos alunos de formação, porque não é só circo em si, lona,
mas hoje o circo ele abre um leque muito grande de trabalho, né? Então a gente mostra que há possibilidade de você trabalhar no circo, com circo, sem estar na lona. É opcional hoje em dia, né? Eu, como não nasci na lona, então eu não tinha essa opção ou não tinha conhecimento dessa opção. Então era só na lona. A partir do momento onde eu saí, fiz minha formação e tive contato com outras empresas ou até outras áreas vinculadas à cultura, você vê que o circo ele vai abrindo seu leque e também vai se introduzindo em outros elementos que você pode utilizar o circo como ferramenta. Então, por exemplo, com empresas, a gente faz treinamento com os funcionários da empresa, no qual eles querem trabalhar muito essa questão do trabalho em grupo, que o circo é muito vivo, né? Então, através da nossa atividade, a gente consegue trazer os funcionários dessa empresa e mostrar para ele como faz o nosso treinamento, como é realizado a construção de um espetáculo. E a gente faz treinamento experimental com esses funcionários dessa empresa e com isso eles têm essa vivência, né, do circo, e ao final desse treinamento a gente tem essa discussão no qual eles mesmo demonstram a sua experiência de como foi, como que é vivo isso, né, essa parceria dentro do circo, e eles levam isso para a vida deles. Então é mais um campo de trabalho para se atuar dentro da profissionalização circense. Bom, alguns dos eventos que eu citei assim de uma forma mais geral. Cursos, aqui a gente fala um pouco do cursos para iniciantes, que são as acrobacias aéreas, as de solo, com mais detalhes, e de equilíbrio também. E os workshops, que também nós realizamos no nosso espaço, porque nós vemos que os nossos alunos eles saíam muito com a expectativa do artista circense, como formação. Eu sei fazer acrobacia aérea. Eu posso sair para trabalhar na acrobacia aérea? A gente faltava dar o suporte de como vai sair aquele aluno para o campo de trabalho. Porque nós, de circos, como nós iniciamos passando de geração para geração, e a gente convivia nesse espaço de uma forma integral, a gente absorveu muito conhecimento, fora a atividade de circo, enfim, né? Então, nós começamos a construir os nossos equipamentos, os nossos figurinos, sabíamos fazer a maquiagem, cenário, tem ideia de iluminação, de sonoplastia, porque é integral quando você está no circo de lona. E essa era a nossa dificuldade. Quando a gente formava um aluno no início, ele sentia que ele ainda estava muito cru para sair para uma profissionalização, desde que ele não tinha essa bagagem ampla, que é o que nós tínhamos. Então, a gente começou a fazer os workshops paralelo com as atividades de circo. Então, a gente começou a montar workshop de figurino, de maquiagem, trilha sonora, criação de aparelho. E, claro, que muitas vezes eles não queriam ser palhaço, eles queriam ser uma coisa mais cômica, uma coisa que consiga trabalhar no malabares, mas eu queria ser um pouco mais cômico. Eu queria fazer o monociclo, mas eu queria ser um pouco mais cômico. Então, a gente conseguiu trazer isso como workshops dentro da escola e ampliando um pouco esse profissional, deixando ele mais multidisciplinar. Aí, como nós falamos, nesse espaço, a gente como fomenta essas políticas públicas para o circo, que a gente também acha importante. Essa batalha que nós temos, a gente também passa para os nossos alunos. A gente sai de uma reunião, chega na escola, repassa para eles tudo que nós estamos batalhando, quais são os pensamentos, quais são as ideias, e a gente meio que discute junto, né? Porque eles também têm uma outra vivência. Muitos deles vêm da dança, outros vêm do teatro, têm um outro tipo de pensamento e agregam até valores para a gente, conhecimentos, para que, na hora que nós estamos decidindo, junto com a comissão, alguma mudança ou alguma ideia nova, trazer também essa bagagem de quem está vindo, qual a perspectiva deles para o futuro deles, onde eles querem trabalhar, onde eles querem atuar. Então, é muito importante também que é uma troca. Nós passamos informação, mas também ganhamos deles. Aqui algumas oficinas de construção de equipamentos. Aqui nós fizemos com material reciclado, fizemos
swing, bola de malabares, clavas. Então, alguns elementos que muitos deles têm em casa e não sabem como utilizar. Então, muitas vezes, a gente faz esse equipamento inicial, onde eles conseguem fomentar o circo fora das aulas de circo. Então, em casa, eles conseguem treinar com o próprio equipamento deles, sem custo, que é o material que está disponível. Planejamento de divulgação. Esse daqui é como nós realizamos toda a nossa divulgação dos nossos trabalhos. Mídia social, que é o mais forte, e a divulgação de alguns eventos onde nós promovemos, alguns cabaré com os nossos alunos de formação, e alguns eventos grandes, como virada cultural, festival das escolas de circo e espetáculos de fim de ano. Mídia da imprensa, a gente elabora um material também diferenciado, um material mais profissional. E os nossos alunos, nós temos tanto alunos particulares, onde eles pagam para fazer os cursos, como algumas parcerias do social, como esses projetos editais, né, que têm curtos prazo, e algum vereador do bairro que conhece o nosso projeto, querem apoiar a cultura, a gente faz algumas parcerias, né, com outras ONGs do bairro e promovemos também alguns cursos de formação. Aqui é a mídia jornalística. E aqui é o nosso grande finale. Aqui é a grande família Arena Circos, que é eu, meu marido e meu sogro. São as pessoas que estão lá à frente ministrando a nossa escola e cabeças pensantes para o futuro do circo, né? Junto com os parceiros, né, Vi? A gente faz muita troca, a gente tem muito esse contato e a gente sempre aprende um com o outro. Então, isso que é importante, a gente querer fomentar a arte circense, com amor e com qualidade, né? E respeito com a arte também. E essa foto a gente adora, porque foi no Teatro Municipal, né? Foi a primeira vez que o circo pisou dentro do Teatro Municipal. Então, a primeira vez que eu entrei, fui para trabalhar, e eu vi aquele espaço maravilhoso, fiquei, não, eu não vou sair. Ó, e já tinha acabado o espetáculo, eu estava lá tirando foto, porque o espaço era maravilhoso. Eu falei, o circo precisa estar aqui sempre. Exatamente. Teve muito público para isso, a gente tem público, né? Os nossos professores. E os nossos contatos. Gente, falei um pouco do Arena Circos. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Deixa eu fazer as perguntas agora, no final. Pode fazer no final? Né? Então, a gente já... Então, tá bom. Obrigada. Passo a bola. Agora vai para outra Vivi. Eu acho que as Vivis tomam conta do circo, é isso, né? Eu só preciso que você me ajude com essa tecnologia. Só vê ali para mim. Então, enquanto a Vivi vai colocando ali, eu vou... É o vídeo, tá, Vi? Acho que está na área de trabalho. Qualquer um dos dois. Que aí depois a gente... Eu vou rapidamente me apresentar. Eu sou a Viviane Tapia. Eu sou a 5ª geração de uma família de circo. Eu me orgulho muito de dizer isso. Não, pode parar, Vi. E quando eu me apresento, eu gosto muito de dizer que eu sou a 5ª geração de uma família de circo, porque, assim, para nós hoje, tanto para mim quanto para a Vivi Rabelo, é uma satisfação estar aqui hoje, podendo falar um pouco do que é o circo no SESC e para a população e para ficar registrado, né? Eu acho que, assim, quando a gente vem de uma história de família de circo, a gente vem trazendo legados, né, de transformação e de mudanças. Quando eu vejo a Vivi falar, eu fico pensando de que, assim, as nossas famílias viveram em fundos de circo, em circos de lona. Eu mesmo fiquei durante muito tempo numa bacia de alumínio, numa barraca de circo, né?
E Vivi, com certeza, também, né, com seu Ari, né, e a gente sabe de todas essas histórias. E quando a gente consegue ser convidado para falar um pouco dessa nossa história, a gente fica muito feliz, porque a gente percebe na nossa fala o quanto de transformação nós passamos e o quanto a formação fez parte dessa transformação, né? Então, assim, para nós, quando a gente vem contar um pouco da história do circo, dividir com as pessoas a história do circo, a gente fica muito feliz de dizer que isso é formação cultural. E essa formação cultural, ela vem mesmo do que a gente acredita que é essa essência do notório saber, dos conhecimentos passados, com essa nova geração do que a gente está chamando hoje de circo novo, que é esse circo que está passando por essa transformação. Então, quando a gente vem contar um pouco, eu vou falar um pouco agora do projeto social, que é um contraponto das experiências da Vivi Rabelo, né? Vivi Rabelo veio da tradição, mas a Vivi Rabelo tem essa coisa da formação educativa e profissional para novas gerações circenses. E nós, já há mais ou menos uns 20 anos, 25 anos, a gente vem entrando num novo mundo, que é um mundo da formação socioeducativa. Então, eu vou mostrar para vocês 2 vídeos, é muito rapidinho, porque aí depois a gente vai falando um pouquinho do que é essa gestão de transformação e formação cultural na área circense. Vi, ajuda, solta aí para mim. Foi? Eu acho que tem que ser ali, né? Ah, é.
E assim, só para vocês entenderem, esse projeto, ele acontece em Diadema, e esse projeto ele atende hoje 18 escolas municipais. Então, não tem como a gente falar de formação sem a gente fazer um entendimento de que a cidade... Oi, gente, meu nome é Juliana. Só para um pouquinho. Ela é uma cidade que a gente conseguiu que o circo estivesse introduzido nas disciplinas da escola. Então, Diadema hoje é uma cidade onde 18 escolas municipais fazem esse trajeto de segunda a sexta-feira. Então, tem 2 ônibus que pegam as crianças na escola, levam as crianças para fazer circo e depois as crianças retornam. Então, é interessante, a gente apresentou isso, porque hoje a gente tem um número de 1.000 crianças que fazem esse percurso com esses estagiários, que aí também existe uma outra lógica de formação. As faculdades de educação física, elas procuram muito a linguagem de circo, né? E nessas faculdades de educação física, esses estagiários, eles têm a oportunidade de fazer parte do projeto de educação integral, que tem circo, que tem teatro, que tem essa possibilidade também, né? Então, o Circo Escola Diadema, aonde eu faço a gestão, ele é um facilitador. Né? Quando você trabalha com a educação integral e essas crianças têm o circo próximo dessas atividades, essas crianças elas conseguem trabalhar várias dificuldades na sua formação. Então, muitas vezes, os alunos têm dificuldade de letramento, eles têm dificuldade de classificação, seriação, uma série de outras coisas, e o circo introduzido nessa fase da idade deles, que é no Fundamental 1, eles têm a possibilidade de ampliar o universo de aprendizado dessas crianças. Então, o Circo Escola fica muito feliz de poder potencializar o circo para elas. Elas vão ser artistas de circo? Não sabemos. No meio de tantas crianças, existem aquelas que vão ter muitas habilidades, e essas habilidades, elas... Exatamente. Só que, assim, essas perguntas, os professores, às vezes, falam para a gente, sabe? Eles vão ser artistas de circo? Num universo de 1.000 crianças, você pode ter... artistas que queiram dar continuidade a isso, mas o nosso objetivo maior é que elas trabalhem criatividade, autonomia, confiança, liderança, os medos, né? O universo dessas crianças dentro de um município, ele é das comunidades com um maior índice de vulnerabilidade social. Né? Então, o circo, enquanto ferramenta para essa formação, ele é muito positivo. Só que, hoje, o Circo Escola ele atende 1.800 pessoas. E aí essa é a parte que eu gosto de falar, porque o aluno mais novo tem 3 anos e o aluno mais velho tem 88 anos. E aí isso é o que nos provoca. Então, esse segundo vídeo que eu vou passar para vocês é a outra parte do Circo Escola. Né? A primeira parte a gente fala que é a parte redondinha, né, onde a educação integral faz esse trabalho de fomentação da cultura, da linguagem de circo. Esse outro vídeo que a gente vai mostrar é o lado que a gente diz que é aberto para a comunidade. Né? É aquele aluno ou interessado que vem de forma espontânea. Aí, sim, a gente tem um índice de artistas de circo muito maior, porque aí é que você vai ter aquele interesse de ser um multiplicador, você vai ter o interesse de que vai ser um transformador mesmo pela linguagem circense, né? Então, é um pouco disso aqui que a gente vai mostrar ali. Vi, aperta lá para mim. E agora? Acho que não, né? É aí, não vai ter jeito. Deixa eu apagar aqui. Sou educador aqui do Circo Escola Diadema. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de tudo que acontece aqui com a gente e a importância das atividades na vida de cada uma dessas crianças, jovens e adultos que participam aqui desse projeto, tá bom?
Então eu vou começar falando que eu só tenho bem a falar desse lugar. Eu comecei aqui como mãe, né? Tenho meu filho mais velho que está aqui já há 6 anos. Eu virei aluna, vim para a ginástica do grupo das mulheres e aí eu tenho outra filha que já veio para o circo desde os 3 anos de idade. Então esse lugar é muito importante para a comunidade no geral, que sempre acolhe, aqui recebe pessoas de 3 a 100 anos, né? E tem atividade para todo mundo, é um lugar super acolhedor, super confiável. Eu estou sempre no circo, ora como mãe, ora como aluna, ora prestigiando. Então, assim, eu sou suspeita para falar. Oi, meu nome é Vitor, eu sou monitor aqui no Circo Escola. E o circo é muito importante para mim, porque desde que eu comecei a fazer aula eu me encantei por tudo isso que a gente vive aqui dentro. E sem contar que tive um encaminhamento para uma profissão que eu quero levar para a vida. Lidar com crianças é uma coisa que eu aprendi a amar. Oi, gente, meu nome é Vitória, tenho 17 anos, participo do Circo Escola Diadema. Entrei ano passado, estou aprendendo um pouco de lira, tecido e o circo mudou muitas coisas na minha vida até hoje. Graças ao circo, eu saí de um quadro muito grande de depressão. Ele tem me ajudado muito a aprender coisas boas, a me motivar cada dia mais a ser uma pessoa mais determinada. Isso daqui para mim é além da escola, ele vai além, são aprendizados que as crianças vão levar para o dia a dia. E o que é mais importante para mim, para o circo, é porque dá para aprender mais coisas, muito mais do que você já sabe. Estou no Circo Escola há mais ou menos uns 5 anos e aqui me dá muita alegria. Me fortalece, né? Porque eu saí de uma depressão e estou em tratamento ainda, mas eu posso dizer, graças a Deus, eu estou bem. E com a ajuda do Circo Escola. Tem uma coisa que a gente gosta muito de dizer, que é assim, nada melhor do que os usuários do espaço para falar um pouco dessas perspectivas de transformação social. Então, hoje a gente vem batalhando por incentivos, por fomentos. Eu acho que a gente ainda está muito longe de discutir algumas questões de políticas públicas, né? Como a Vivi falou, a gente vem aí em algumas frentes, sempre discutindo essas questões, sempre pensando de que existe esse circo tradicional, que tem a notoriedade passada, os mestres que foram, né, os nossos pais, os nossos avós, que a gente respeita muito, mas que o circo está sempre passando por uma grande transformação. E essa transformação, na verdade, é que move a gente para novas possibilidades. Não tem como a gente pensar no Circo du Soleil, por exemplo, sem você pensar na essência dos mestres na transmissão dos conhecimentos, né? O Brasil é muito rico na cultura de circo, a gente precisa fomentar, a gente precisa aproveitar esses espaços, por exemplo, essas oportunidades de discussão, para que a gente possa vir perguntar, saber o que é possível, saber que caminho melhor a gente percorrer, né, para a gente poder cada vez mais perceber que o circo pode estar em todos os lugares aonde ele quiser, né? O circo é uma das artes que eu considero a mais generosa. É uma arte onde você pode conversar com artes cênicas, você pode conversar com o teatro, com a dança, com a música. Ele é uma arte completa, né? E eu acho que essa arte ela pode ser profissional, sim. Ela pode, sim, ser de uma perspectiva de um circo novo. Ela pode, sim, ter uma perspectiva desse contemporâneo. Ela pode se conversar em todos os lugares, né? O circo hoje ele está dentro do teatro, ele está dentro da dança, ele está na música e ele é um dos maiores facilitadores de entendimento. Se a gente for parar para pensar, o circo ele é uma grande cultura popular, né? Eu fiquei muito feliz porque esse ano o Ministério da Cultura lançou um edital, Culturas Populares, e pela primeira vez esse edital Culturas Populares introduziu o circo. Então, assim, isso foi muito legal, esse olhar, porque ele alcança todos os públicos.
Então, essa transformação é realmente a questão da formação. O Brasil tem muitas escolas de circo, a gente ainda vem batalhando por essas perspectivas de ter escolas que a gente conheça e que seja de acesso às pessoas. O Circo Escola, ele é uma parceria que a gente tem com o município de Diadema. Ele recebe fomento de outras parcerias também, Lei Rouanet, a gente tem uma Lei Rouanet. Hoje, a maior dificuldade realmente são as captações de recurso para a gente poder sustentar e alimentar todo esse projeto, né? Mas é isso, eu acho que a ideia era que vocês conhecessem um pouquinho essas experiências. Acho que assim, o circo nas suas diversas vertentes, né? Então, esse é um pouco do projeto do Circo Escola, no foco do projeto social, das ações sociais. Então, eu não sei como é que a gente vai fazer agora, se a gente abre, né? A ideia é a gente receber algumas perguntas, se vocês quiserem tirar algumas dúvidas, e o que a gente puder responder, estaremos abertos. Se você quer um emprego lá no circo. Sim. Ela não está aqui, mas eu vou fazer. Então, eu queria fazer uma pergunta, eu queria fazer um questionamento que é: a gente que sabe, a cidade de São Paulo tem bastante acesso a fomentos e formas de financiamento, né? Enfim, cidade de São Paulo, enfim, o estado, né, com o PROAC e tal. Mas quem está na cidade de São Paulo tem um certo privilégio assim de acessar mais a esses recursos, né? Eu fico imaginando assim, em Diadema, assim, eu conheci um rapaz que foi conselheiro lá do Conselho Municipal de Cultura, o Zé. E aí ele falou que, assim, cara, o orçamento da Secretaria Municipal de Cultura de Diadema era, sei lá, 3 milhões por ano, tal, sei lá. Então, assim, como se manter produzindo, né? Como se manter produzindo, fazendo, num cenário desse, né? No cenário atual, que já é um cenário de total dificuldade, né? Enfim, mas imagino ainda mais com esse cenário que está por vir, né? Que aí a gente que talvez seja um pesadelo que então, assim, uma pergunta, como a Vivi está lá fora, você pode reportar para ela, tal, tá? Olha, você tocou numa questão, realmente você está coberto de razão quando você diz assim, São Paulo realmente tem a maior quantidade de lei de fomento, né? Inclusive, tem um edital que chama Chamego. Ele teve, se eu não me engano, 2 ou 3 anos seguidos, e depois ele foi, vamos usar a palavra assim, ele foi acoplado à lei de fomento, né? Então, assim, antigamente tinha o Chamego, agora existe uma lei de fomento que já está no seu 2º ano. Foi uma luta também aí da categoria de circo, ainda não é o ideal, mas é o que a gente tem para hoje, né? Então, assim, mas já é um exercício. O que acaba acontecendo? Em Diadema, por exemplo, por ela ser uma cidade, ter lá todo o seu 0,02%, são 3.700.000 por ano, eu digo para você que Diadema pulsa cultura. Zé Aparecido, por exemplo, que fez parte, esse ano eu que estou fazendo, com a linguagem de artes cênicas, eu faço parte também do Conselho Municipal de Cultura. Nós trabalhamos no marco zero de algumas ações. E esse marco zero de algumas ações financeiras faz com que a gente faça um movimento muito forte na comunidade. Então, hoje, o que Diadema tem como parcerias? O Circo Escola, por exemplo, tem uma parceria com a Secretaria de Cultura há 10 anos. E, com todos os trancos e barrancos, eles mantêm a palavra de não interromper o processo de formação. Então, mesmo com mudanças políticas, né, que é o que estremece muitas bases da gente, eles mantêm, super defasado muitas vezes, mas eles acabam mantendo o compromisso. Tem uma coisa muito, muito positiva em Diadema, que é o compromisso do gestor municipal, né? E aí eu falo do prefeito, independente do nome, mas o compromisso que se tem. E esse compromisso acontece justamente porque Diadema tem 13 centros culturais na cidade.
exatamente nos guetos da cidade. E a gente brinca muito que a gente diz que Diadema é muito bairrista, porque as pessoas elas querem qualidade, né, no seu bairro. Então, existem verbas muito pequenas para aqueles espaços culturais e toda a produção cultural local, muitas vezes, fomenta a cultura a custo zero na cidade. Esse ano, a gente conseguiu uma proeza. Esse ano de 2018, lá, até o Conselho Municipal de Cultura resgatou a Mostra de Arte, porque lá tem uma lei, Plínio Marcos, e desde 95, se eu não me engano, e ela deu uma estacionada. Mas a própria comunidade artística ela acaba pulsando essa possibilidade de resgatar essas verbas financeiras. Então, assim, Diadema está muito longe de São Paulo ainda no sentido do seu incentivo. Diadema tem 32 pontos de cultura. Esses 32 pontos de cultura, 20 deles ainda estão em funcionamento, outros encerraram, porque, como o próprio Ministério da Cultura também não continuou dando fomento a isso, teve uma parada. Agora, o que é legal a gente dizer? Também, as verbas, quando entravam no município, essas verbas elas ficavam congeladas. O ponto de cultura mesmo, nós ficamos parados em 2012. Agora a gente está conseguindo mexer nisso. E isso só acontece porque a própria produção cultural ela vai mexendo, vai indo nos lugares, ela sai de Diadema, vai para São Paulo, vai no Ministério e ela consegue alguns caminhos para que ela se sustente. É lógico que existem muitas coisas, por exemplo, o próprio Circo Escola. O Circo Escola ele se mantém 100% em Diadema? Não. Aí entra um pouco da nossa característica itinerante. Eu estava comentando com a Vivi ali nos nossos bastidores, né? Mês da Criança, nós estávamos na Prefeitura de Santo André, fazendo ações de fomento à cultura circense. Então, eu acho que o circo também tem essa facilidade de meio mambembe, que te possibilita buscar um sustento em outros lugares também. Então, o Circo Escola, hoje, ele não consegue se sustentar só com os fomentos locais. A gente acaba trazendo coisa do Ministério, a gente acaba, como a Lei Rouanet, que a gente conseguiu, então, a gente também vai fomentando outras possibilidades. Agora, é um grande desafio? É um grande desafio. Hoje, nós somos em 18 educadores dentro do espaço do circo, entre os técnicos, os mestres, os monitores, e você conseguir que esse grupo de pessoas desenvolva um trabalho com qualidade, muitas vezes com aquilo que você tem, é realmente tirar o coelho da cartola. Porém, a gente tem algumas expertices que, por exemplo, eu não tenho um professor, eu tenho uma professora, vou usar o exemplo da professora Érica Moura, que também é de uma família tradicional. Ela trabalha no nosso espaço 3 vezes na semana, porque aí ela consegue, enquanto artista, captar recursos financeiros em outros lugares. Então, eu acho que isso também faz esse exercício, né? Vivi, ele tinha feito uma pergunta falando um pouco do que aquilo que a gente já conhece, que em São Paulo existe a lei do fomento, né? Até falei para ele que tem essa lei do fomento, que era chamego, né? E ele estava perguntando para mim um pouco de como Diadema, porque tem 0,02% lá, como que a gente se sustenta. Eu falei para ele que a gente faz mágica, né? Então, aí, se você quiser fazer alguma consideração dessa coisa do fomento também. Alessandro, só um pouquinho, Alessandro. Chama o bebê. Mamãe é a mãe de circo. Bom, quem fez a pergunta? Ele estava tá. uma coisa certeira dessa coisa da falta Então, a lei do fomento diz que são 6 milhões para o circo. Em São Paulo, né? São Paulo. Essa informação eu não tinha. Então, E eles não vêm 6 milhões. A lei diz que tem que vir, mas não vem. Esse ano, o que eles fizeram de diferente, lançaram 2 editais, de 2 milhões cada um. Então, vieram 4. E esse edital, ele contempla não formação. Ele contempla já grupos que já estão e tem que ter uma trajetória. Não são grupos iniciantes. E contempla circo, exatamente, contempla circo itinerante e de grande porte. Os pequenos não entram. Não pesquisa, não formação. E é para o circo fomenta, não é só para apresentação. é número, grupos E circo de Lona. E aí a gente que trabalha com essa coisa da formação, a gente se desespera porque você não tem. Não tem esse apoio, porque a gente precisa... Ai,
eu peguei seu microfone. Porque a gente precisa a base, né? A gente precisa trabalhar essa base. E é o que é isso, a gente fica caçando aonde se estruturar para dar esse andamento, né? Porque quem quer trabalhar com circo, hoje em dia, a gente tem o maior número de pessoas procurando se incorporar na arte circense de fora, não dos tradicionais. Os tradicionais já sabem, estão lá na lona. E quem quer trabalhar com circo? Quem quer se formar em circo? Como é que a gente faz? A Via ela faz um trabalho social, eu faço um trabalho de formação do particular. Então, o aluno que quer fazer aula comigo tem que pagar. Entendeu? Que é bem complicado se manter até o final do curso. Também é uma outra questão que a gente também tem que trabalhar com o aluno com essas diversas esferas, como ela faz. Faz um evento aqui, consegue a verba e complementa no curso. Enfim, a gente tem que trabalhar como um todo para dar sustentabilidade e manter essa estrutura. Porque é espaço, é equipamento, são os profissionais, equipe de apoio. Então, tudo isso tem uma demanda, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, fomentar. E esses editais, por exemplo, o Fomento, nós ganhamos ele em 2014 para a formação básica, mas ele teve duração de 6 meses. Era um projeto super curto. Então, a gente não tem um projeto a longo prazo, uma formação mesmo que contemple de início ao fim. A gente vai pegando os pedacinhos, esse faz a primeira parte, esse faz a segunda parte, e aí por diante. Essa é a nossa luta. E aonde a gente conhece, por exemplo, como ela falou de formação em pesquisa, o único edital que contemplava é o Prêmio Carequinha, que está parado, né? Então, o Prêmio Carequinha ele contemplava lá pesquisa e formação, mas ele parou. A gente ganhou de 2015 e aí depois não teve mais. Né? Então, assim, eu acho que vem grandes desafios pela frente. Eu acho que é nessa nova perspectiva que a gente tem de cultura para daqui a 4 anos. Né? Eu acho que a partir de 1º de novembro a gente vai ver o que vai acontecer. A gente sabe muito bem que a cultura, a arte, ela sempre vai ficando em segundo plano em algumas situações, e a gente fica com essas expectativas de arregaçar as mangas e ir para cima mesmo, porque a gente não sabe, né, o que nos espera, quais são os cortes que ainda vêm aí nessa questão cultural e artística para o Brasil, né? E principalmente porque a gente tem uma questão de formação da cabeça das pessoas quanto a circo, né? Então, as pessoas elas sempre acham que circo vai dar o seu jeitinho, né? E vai se sustentar, vai achar uma outra forma. Eu vejo que nós, do circo, assim, somos um grupo assim, muito versátil. Então, a gente se adapta muito fácil à realidade. Isso, muitas vezes, eu acho que nos impedem de querer crescer mais. Porque é diferente do teatro, que, quando ele chega, eu quero essa estrutura, tem que ter verba para isso, o teatro está pronto. A estrutura está pronta. Eu chego com o meu pessoal, vou apresentar. O circo, não. O circo carrega a sua casa de espetáculo, ele carrega as suas famílias. Então, a nossa despesa é muito maior que a do teatro. Eles não pagam equipamento, estrutura física, como terreno, burocracias. Quem entra com a peça do teatro já está pronto, entra lá, fez. Não desmerecendo, acho que ele tem grandes valores, e aí o circo tem que chegar nesse lugar. É isso que a gente pensa, de ter terreno disponíveis para o circo, de ter já esse terreno todo preparado para receber. Isso vai mudar a perspectiva como um todo, é uma cadeia. Então, se lá na frente tem uma perspectiva melhor de trabalho, aqui na minha base eu vou ter mais alunos que queiram se formar para chegar a esse mercado de trabalho disponível e estruturado, né? E o circo, hoje em dia, a gente faz um pouco de tudo, e porque a gente é legal você ter tocado Circo de Soleil. É legal, mas tem uma coisa que é assim, que eu acho muito interessante a gente falar, que é assim, eu considero o Circo do Soleil uma grande empresa. Aí eu sempre brinco assim, é uma multinacional, né, a nível da gente do entendimento. E essa multinacional, ela tem grana, falando no português do entendimento de todo mundo. E quando você tem esse know-how da grana, do incentivo, de um lugar, por exemplo, um país da onde eles vieram, que acredita nesse olhar diferenciado dessa arte, já é diferente. No Brasil, eu acho que, como um bom brasileiro que somos, eu acho que a gente já sofre, por natureza, algumas conquistas. O circo tradicional,
você falou perfeitamente, quando você diz assim, amador. Eu entendo quando você fala amador, não amador no sentido deles serem amadores, mas eles precisam, aí eu vou usar é uma provocação mesmo assim, amadurecer o conhecimento administrativo de uma empresa para ele poder vender o produto de qualidade. Né? Então, quando você fala amador, eu entendo assim, é isso. Vou dar um exemplo da nossa família mesmo. Meu avô era de circo, teatro. Era na época onde a primeira parte do espetáculo você fazia as atrações de circo, na segunda parte eles faziam a peça da vida de Cristo. E aí o meu avô, que era o acróbata, no intervalo ele já era vendedor de pipoca, e depois de vender a pipoca ele botava a roupa e era o Judas Iscariotes. Então, assim, esse legado da tradição circense fez com que esses artistas, eles também, muitas vezes, se acomodassem na evolução. Hoje, quando a gente recebe um convite para vir até o SESC, para falar de um processo novo de formação, por que a gente fica muito feliz? Porque a gente veio dessa tradição circense, do notório saber passado, mas existia um do meio do caminho, onde o meu pai, eu estou contando um pouco da minha experiência, o meu pai olhou para mim e disse, está falhando? Vamos trocar. Melhorou? O meu pai, ele disse o seguinte, enquanto a gente não puder escolher o que você vai fazer, você vai estudar. E aí, eu fiquei no Rio de Janeiro, estudando, até a hora de que eu achei por bem voltar para o circo. E aí eu conto para vocês que o meu pai, ele tinha uma grande expectativa de que eu fosse uma pessoa comum. O que é uma pessoa comum? Bater carteira, né, bater lá o seu cartão de ponto, assinar sua carteira, virar uma professora. Eu sou formada em pedagogia, virar uma professora e etc. Por quê? Porque ele já tinha esse olhar do que poderia vir a acontecer com o circo se ele continuasse daquela mesma forma. Né? Meu avô morava em barraca, eles iam de trem de uma cidade para outra, não existia carro. E esse desgaste da família, do tradicional, era lindo e maravilhoso, mas não queriam mais isso. Só que não foi isso que aconteceu. Na verdade, essa expertise de conhecimento que me foi possibilitado naquele momento, eu não queria mudar a minha formação para mudar a história da minha família. Eu queria mudar realmente a história da minha família com a essência do circo. Então, hoje, a grande dificuldade dessa transformação de comodismo, eu posso usar assim, com essa questão do circo, é de verdade a gente descobrir que você pode, sim, se capacitar, que foi o que aconteceu com a gente. Você se capacitar, você ter um olhar diferente. Aí tem uma coisa engraçada também, que isso deve acontecer com a Vivi. As pessoas vão no circo escola e dizem assim, você faz o quê? Eu sou trapezista, você faz o quê? E você faz o quê? Aí eu falo, nada. Eu só faço a gestão do projeto, escrevo o projeto, corro atrás do dinheiro, pago as contas, organizo as coisas. E aí todo mundo fica me olhando. Por quê? Porque você, como artista, você deslumbra isso. Você precisa ser... Eu tenho uma foto, eu devia ter 5 anos de idade, porque assim, nasceu, respirou, está no circo, né, Vivi? Já entra logo para fazer número. Minha mãe fez uma roupa roxa, porque tinha a história de pegar as capas do trapezista. Meu pai era um grande trapezista. Então, tinha lá a história de pegar a capa. E, na hora de pegar a capa, os filhos menores já começavam a entrar no picadeiro. Tem uma foto minha, eu estava agarrada no pau de roda. Pau de roda é aquele pau, aquele ferro que fica na saia do circo. Eu agarrada, chorando aos prantos, porque eu não queria entrar. Então, assim, essas histórias que a gente conta é muito interessante, porque, de repente, meu pai queria que eu fosse uma trapezista, eu não ponho o pé na altura, gente. Mas a história que eu conto hoje é uma história que transformou. Se a gente ficasse naquele momento, da mesma forma que o meu avô, morando numa barraca, com mala gabine, sabe? Não evolui. E aí a gente precisa ter essa concepção de evolução. Então, muitas vezes, quando a gente vai discutir política pública, por exemplo, eu e a Viviane, a gente sempre fala isso, porque a gente sempre é convidada para algumas ações assim, né? E a gente vê companheiros nossos da arte que dá vontade de matar a gente, sabe? Por quê? Porque são as pessoas que acreditam também que o poder público ele tem que me sustentar. E a gente não acredita nisso. O artista ele tem que fazer uma gestão de organização, ele tem que vender o seu negócio. Se você tem um circo, você tem que fazer com que ele seja o melhor.
Por quê? Porque você não vai mais no circo de banheiro de madeira com buraco no chão. Você não vai mais sentar na arquibancada de madeira, que eram os puleiros antigos da época do meu avô. Hoje, com essa mídia toda, essa concorrência gigantesca que a gente tem no Facebook, WhatsApp, etc., 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 ou você faz com que o seu negócio de família, de arte, de cultura, ele se modifique, ou você estaciona. Eu vi esses dias, se eu não me engano, em Curitiba, eu não sei se você viu no Facebook, em Curitiba lançou a primeira praça de circo. E, então, assim, isso foi uma festa para a gente de circo, porque aquela cidade ela resolveu ter um olhar diferenciado para o circo. Vai resolver o problema? Não. Por quê? Quando eu digo vai resolver o problema, eu quero dizer, estou sendo radical, assim, não vai resolver 100%, mas já é uma mudança, porque as cidades vão crescendo, não tem lugar para se montar circo, mas as pessoas precisam fazer essa mudança interna, porque, senão, eu sempre vou dizer que o Soleil é uma multinacional. E a gente sabe muito bem que, mesmo sem dinheiro, você pode fomentar ações, você pode estar trazendo essa provocação das coisas, né? Hoje é um exemplo. Esse auditório teria que estar cheio, mas as pessoas perdem a oportunidade de se falar de circo, né? E, quando você fala de circo, você precisa falar de circo para que as pessoas entendam que o circo ele é transformador, mas você também precisa levantar a bandeira do legado, senão não adianta, né? Então, assim, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o circo ele se acomoda às vezes, né? O tradicional de circo ele tem ele transforma. A Vivi falou uma coisa que, assim, a gente olha para aquilo ali e monta um circo de cabeça para baixo, se for necessário. Mas esse famoso conhecimento passado de pai para filho, muitas vezes, para você tirar de um tradicional de circo, é complicado. A gente sabe disso, né? Então, mas eu acho que é isso. Eu acho que o circo ele precisa ser catucado, ele precisa ser provocado, ele precisa fazer... Eu gosto quando o Soleil apresenta coisa nova, porque a gente conhece vários donos de circo tradicionais, que quando a gente volta lá, ele melhorou o circo dele. Por quê? Porque ele precisa ser provocado, né, nesse sentido. Então, acho que isso é um ponto positivo aí do lado do Soleil. Eu só queria ter um pouquinho do dinheiro deles, mas tudo bem. Eu acho que o grande legal, a grande coisa assim, legal do Soleil, que trouxe essa perspectiva diferenciada, é que o Circo de Soleil eles têm o apoio do governo do país deles, e o governo teve essa visão de apoiar que o circo saísse do seu país, porque era um circo tradicional, como o nosso. O primeiro espetáculo é totalmente tradicional, com famílias tradicionais. Só que o dono do circo teve essa visão de trazer esses outros profissionais multidisciplinar, que vai cuidar da marketing, o outro vai cuidar da administração, não só ele. Porque o nosso grande problema do circo hoje em dia é que o dono do circo quer ser tudo. E não é bem assim. Hoje a gente tem que, se ele quer ser, se profissionalize para ser. Então, ele traz assim a equipe de sonoplasta, a equipe de iluminação, porque nos grandes circos é o artista que sai daqui, que corre, que vai para o som, o outro corre, que vai para a iluminação. Tudo bem, é versátil, mas se profissionalizar naquela área, não dá. Você não consegue abarcar tudo e fazer tudo da melhor forma possível. Você precisa buscar conhecimento, você precisa se aprimorar. E essa é a questão do Soleil. Eles se aprimoraram. Ele é o circo novo, a gente fala que é o circo novo, mas é o circo. Ele tem acróbata, ele tem malabarista, ele tem trapezista, ele tem o palhaço, mas ele é inovador porque ele buscou sempre se profissionalizar, sempre buscar novos conhecimentos, sempre buscar novas parcerias. Eu vim do Circo Garcia, onde, na época, era o rei do circo. Era o top, né? Era o rei do circo. Quando chegava um patrocínio, por exemplo, a Leite Moça quis patrocinar o Circo Garcia. Chegou o dono da Leite Moça para patrocinar o Circo Garcia. Sabe o que ele falou? Não. Meu circo não precisa. Eu vou dar o meu nome para o produto de vocês? Não vou dar. O que aconteceu? Ele buscou um outro circo e aconteceu. Foi um dos maiores circos do Brasil, que foi o Circo Fiesta. E levou o nome da marca Moça Festa, onde lançou os produtos de beijinho, de brigadeiro. Na época de lançamento, foi através do circo, que rodou o Brasil inteiro. Então, as pessoas compravam aquele produto, levavam um rótulo e trocavam por ingressos. E foi uma febre, porque a pessoa não pagava para entrar. E foi inovador, porque eles trouxeram artistas do mundo inteiro. Era um espetáculo
internacional, não tinha praticamente brasileiros no verdade, elenco. verdade. Espetáculo maravilhoso. Estrutura também, o circo era todo de fora. Um bico de um espetáculo com patrocínio. E essa visão o Soleil já tinha. Porque precisa dessas parcerias. Não que vai sustentar todo o espetáculo, tanto que tem bilheteria, mas são coisas que vão fomentar outros processos que da bilheteria a gente não consegue. Não consegue tirar da bilheteria para melhorar a estrutura, para trazer mais profissionais capacitados para se integrar ao circo, equipamentos de última geração, de iluminação, de som. Não tem condições. Então, essa expertise o Cirque du Soleil trouxe, e na boa. Traz a bandeira do Canadá, traz todos os seus patrocínios e ainda consegue aqui. Coisa que o circo brasileiro não consegue. Então, essa visão é importante para fomentar, né, o que a Vivi falou. Não é isso que vai dar sustentabilidade, mas vai te trazer capacitação e estrutura para você trabalhar sempre e inovar. É essa estrutura, através dos projetos que a gente busca, ela vai ser a inovação. E, a partir disso, você vai vender seu produto. Né? E hoje, aqui em São Paulo, nós não temos terreno para circo. Jamais um circo vai conseguir entrar no Parque Vila Lobos, qualquer circo. Mas o Soleil tem as portas abertas para entrar. E é um terreno público, não é particular. E aí? A gente pode chegar lá a brigar? Não, o Soleil é o Soleil. A gente é muito preocupado, a gente tem que aprender com eles. Não é competição. A gente está ali para... Tem umas coisas que tem que aprender mesmo. Então, é essa força que a gente gestão, precisa. né? Processo de gestão. E tudo começa na base, na formação, no social. Porque o Soleil também tem escola social. Sim. E há muitos artistas de social. Ele tem escolas espalhadas pelo mundo inteiro. Forte no Canadá, mas tem no mundo inteiro escolas que eles tiram seus artistas, fomentam seus artistas, formam e levam para suas lonas, faz o treinamento para o novo espetáculo. Sempre está mudando. Então, é isso que a gente, no circo, a gente até, entre nossos pares, a gente tem grandes discussões sobre isso. E é difícil, porque dentro daquele mundo de itinerância, você largar a itinerância para se dedicar a uma formação, isso exige tempo. Quem me sustenta? Entendeu? Por exemplo, a Escola Nacional de Circo, ela surgiu para os filhos dos artistas de circo. Itinerantes. Mas qual é a sua família? Ela leva seus filhos, eles são seus artistas principais. Como as suas famílias, os próprios filhos se dedicam àquela escola e deixando de trabalhar, o seu sustento, para ficar na escola. Não tinha bolsa na época. Hoje existe projeto com bolsa. Antigamente, nós tínhamos que largar tudo e ficar lá. Só que a sua família dependia da mão de obra desse artista. Então, não teve êxito para os artistas de circo tradicionais. E aí os mestres, sim, muitos deles ficaram na escola, mas formando novos integrantes. Isso. E aí mudou. Então, vamos fazer diferente. Então, esses novos integrantes que vão estar se formando na Escola Nacional, a gente vai formar e vão para o circo brasileiro. Melhorar os espetáculos do circo brasileiro. Porque aqui nós temos capacitação tanto para novos números, mas estrutura, novos equipamentos, experimentações, que muitas vezes no circo não tem tempo de estar mudando a cada ano um espetáculo. Mas a escola ia ter esse trabalho. Você, vamos trazer artistas novos e muda os espetáculos de circo. O que aconteceu? Os artistas foram para fora do Brasil. Então, nós temos um projeto, nós temos lei, dinheiro do governo, dinheiro nosso, investido nesses artistas do circo da Escola Nacional, e que não fomenta o circo brasileiro. Eles fomentam o circo do exterior. Nada contra. Acho que cada um tem que buscar, né, a melhora, assim. Mas teria que ser inverso. Mas por quê? Falta mais oportunidades nossas aqui. E o que acontece? Aí começa daquele início, assim. Você viu que tudo tem a ver? É tudo linkado? A gente está falando de formação, mas a gente está falando lá na frente do circo. Porque se eu não... É uma base e vira uma bola de neve. Eu preciso de estrutura lá na frente para eu ter mais interesse nessa formação. Ela poderia ter mais capacitação, poderia ter mais apoio financeiro, de políticas públicas da formação, desde que existe um mercado maior de trabalho. Né? Principalmente para o circo de lona, que é a maior visão de circo que a gente fala hoje em dia.
Mas muitos artistas, você pode ir lá no circo, na Escola de Circo Nacional, os bolsistas, hoje, eles recebem para estar lá. Eles têm um curso de 2 anos, né, Vi? Acho que é 2 anos agora. É um curso técnico de 2 anos, e eles recebem esse valor para estar instalado no Rio de Janeiro. É um incentivo. Exatamente, para se instalarem. Isso, na verdade, eles fazem uma seleção, né? Isso. E esse artista, a gente perde ele. É um grande potencial. Ele podia transformar vários circos, porque o conhecimento que ele recebe da Nacional, se ele multiplica isso no nosso circo brasileiro, ia ter... Porque lá na Nacional, a gente tem os mestres lá. Né? Hoje a gente estava falando, né? A dona Delisier está lá há muito tempo, seu Pirajá está lá há muito tempo. Eles são os mestres lá mesmo, assim, né? E aí, quando eles se formam, assim, eles têm uma formação, é impecável o trabalho que esses meninos saem de lá. E aí a gente tem essa competição, vou usar assim, a desleal, né? O que se oferece lá fora, muitas vezes, inclusive o Soleil absorve muitos deles. Né? E não está errado, né? Se você for pensar a nível de mercado, você oferece o seu trabalho. Acho que é isso. Você quer perguntar, né? Fala, amor. Oi, tudo bem? Oi. Eu não conheço nada de circo, então estou achando incrível o que vocês estão falando. Eu cheguei um pouco depois, então desculpa se a pergunta vai ser um pouco redundante. Eu vi que o de vocês é de Diadema. Eu conheço mais ou menos, acho que um aqui em São Paulo, na Cachoeirinha. É uma rede, existe outro? Vocês sabem me informar isso? Não sei. Essa é a primeira pergunta. Vila Nova Cachoeirinha, você? Próximo... Tem a Fábrica de Cultura. Não, eu acho que é um circo-escola que eu ia quando eu era criança. Não sei se ainda tem hoje, mas eu não sei como é que funciona. É lembrança só. Então, tem uma coisa, eu não sei se é isso, né? Mas eu vou fazer uma visão. Em 88, é ruim a gente ser velho, que a gente vai lembrando umas histórias do Arco da Velha. Em 88, houve uma política, né, em São Paulo, aonde foram implantados projetos sociais que inicialmente se chamavam enturmandos. Esses enturmandos, eles ficavam em vários lugares. Então, tinha Vila Nova Galvão, Vila Prudente, Cidade Seródio, Águia de Aia. Então, vários circos menores, circos com capacidade de 200, 300 pessoas, lá uns 16, né, de lona. E ele tinha toda uma estrutura em volta, onde tinha sala de dança, sala de teatro. Então, durante um tempo, existiu a Secretaria do Menor, na época, e esses projetos eles eram vinculados à Secretaria de Assistência Social de São Paulo. Porque eles descobriram que o circo era o carro-chefe, a porta de entrada para resgatar essas crianças de rua mesmo, Praça da Sé e etc. Aí, logo depois, como essa questão política ela tem altos e baixos, com as mudanças que foram vindo, algumas estatais, como Eletropaulo e CESP, elas absorveram esse projeto para dentro das suas empresas e cada um foi dando um nome diferente. Então, teve lá Clube Escola, teve Circo das Artes. Então, eles ficaram pulverizados pela cidade de São Paulo com características diferentes. Elas saíram daquela característica inicial de projeto na Secretaria de Desenvolvimento e eles começaram a ser implantados. Hoje, que eu lembre, porque depois o circo também começou a criar, e aí vocês vão entender o que eu estou falando, eles foram criando outras perninhas e foram andando. Ainda existe o que era da Eletropaulo acabou fechando, né, que era no Guacuri. O da Vila Nova Cachoeirinha é que eu não sei, porque tinha um que ficava na Vila Penteado. Isso. Esse da Vila Penteado, ele é mantido por uma OS, uma organização social. A comunidade está toda em volta e ele está lá. Exatamente. Esse projeto ele é mantido por uma OS, né? E ele tem convênios com as secretarias de desenvolvimento social do município de São Paulo. Eles trabalham diretamente nas periferias. Então, isso veio dessa história lá de 89, onde começaram a ser pulverizados. No meio do caminho, aí vem um pouco da história da tradição do circo, né? A Vivi está na Zona Norte e eu estou em Diadema, né? No ABC. Existia um circo, que é o Circo Escola Picadeiro, muito conhecido, que ficou mais de 30 anos na Cidade Jardim. Ele foi o primeiro grande boom
de circo com essa característica de particular, né, Vivi? Que ele começou com essas coisas do particular. Ele ficava na Cidade Jardim, hoje ele está em Osasco, né? Em Osasco. E esse circo, Escola Picadeiro, ele formou um número muito significativo e de muita qualidade que foi oferecido para São Paulo como um todo, né? Inclusive o Domingo Montanhé saiu de lá, o Fernando Sampaio saiu de lá, que é do Zane, né? E muitos outros artistas que hoje têm as suas companhias menores. Então, quando eu falei que o circo foi criando suas perninhas, é que esse circo, né, o Circo Escola Picadeiro, que o diretor de lá é o José Wilson Moura, uma pessoa tradicional de circo, muito respeitada também, né, um grande mestre de circo. Ele, na verdade, ele teve essa ideia, né, de fazer esse primeiro circo e ficou durante 30 anos lá. Mas aí entra um pouco do que a gente estava falando, dessa questão de gestão, né? Se pensa no espetáculo, se pensa no processo, mas não se pensa em fincar raízes. O terreno era público e, quando a prefeitura decidiu fazer um parque, ela desapropriou o circo 30 anos depois, né? E aí ele teve que sair de lá e ele mantém ainda o circo em Osasco, agora numa proporção menor. É o filho dele que assumiu esse lado, e aí ele voltou para as raízes, voltou para o circo, para a itinerância. Então, esses processos de formação, eles fazem parte da história da cidade de São Paulo há muito tempo. Então, tem governos que se encantam com essas propostas e começam a fazer projetos de circo por tudo quanto é lugar. Quando eles conseguem sobreviver sozinhos, maravilha. Quando existe uma mudança brusca na questão política, vamos dizer assim, muitas vezes eles não se sustentam. Então, nós mesmos presenciamos, há 2 anos atrás, a Casa de Cultura e Cidadania, que começou nesse processo lá em 88, e ela foi, literalmente, a OS, que estava naquela época, não teve mais condição, ela pegou a chave para não se perder e entregou na mão de uma liderança comunitária. E hoje é a liderança comunitária que fincou o pé lá dentro e tenta desenvolver um projeto, né, nessas questões. Então, assim, depois desse processo do Circo Escola Picadeiro, por exemplo, vários grupos menores que hoje andam, que trabalham muito no SESC e em outros parceiros também, eles também foram construindo suas companhias e solidificando. E aí vem uma provocação. Esses grupos, muitas vezes, eles têm o que muitas vezes as pessoas tradicionais de circo não têm, que é aquele feeling de organização e administração. Então, existem muitos grupos pequenos que hoje têm os seus grupos, têm a sua organização, têm o seu espaço, têm o seu teatro, e muitas vezes as pessoas de circo, que têm essa notoriedade como a gente, ficam esperando. E aí, pela sobrevivência, eles não conseguem acompanhar o mesmo ritmo. E aí, esses grupos novos, que é o circo novo que a gente falou, eles vão tomando conta do espaço, porque eles têm expertise, eles se capacitam para isso, e aí vai surgindo essas novas perspectivas. Queria entender também, assim, que como eu não conheço nada mesmo, dentro dessa parte da formação, igual vocês estão falando, que hoje a gente tem esse nacional, que eu também não conheço, mas existe esse viés mais da produção circense? Existem profissionais que estão sendo formados nessa intenção? Estou puxando a ladainha para o meu lado, né? Porque eu sou produtora, estudo produção cultural e eu estudo produção e política cultural, e eu estou pensando, pelo discurso pouco que eu peguei do que vocês estão falando, é bem isso, né? A capacitação, essa formação, essa gestão, esse olhar. E fico pensando, né, o quanto de coisa está sendo perdida mesmo, o quanto de tradição, de memória e de coisas que só vocês sabem fazer, igual você falou. O mestre não vai passar assim do nada. Tem uma coisa legal também, a Vivi até me ajuda a complementar isso. Eu vou falar pelo que é oficial, né? Então, a gente sempre fala, tem oficial e oficioso. Então, assim, o que é oficial hoje? Hoje nós temos a Escola Nacional, pena que, né, o Carlos não conseguiu vir para contribuir, mas, assim, a Escola Nacional ela fica no Rio de Janeiro, e essa escola, oficialmente, é aquela que ela tem a condição de formar um técnico circense. Então, no período de mais de 30 anos de trabalho dele, como a Vivi falou, começou com a ideia de trabalhar com filhos de artistas de circo e foi mudando um pouco essa vertente. Hoje, essa escola, lá no Rio de Janeiro, ela lança um edital de 2 em 2 anos, pega um grupo de 60 pessoas, né, jovens, a partir de 18 anos, e essas pessoas dos seus mais diversos estados, elas podem ir para o Rio de Janeiro
E lá elas são capacitadas durante um período de 2 anos, aonde elas chegam lá, muitas vezes, assim, eu não vou dizer que sem nada, porque nessa própria capacitação deles, eles precisam ter um mínimo de conhecimento para eles poderem ser absorvidos. Eles passam por uma seleção. E lá eles ficam durante 2 anos. E quando eles saem desse curso, eles têm disciplinas, eles têm avaliações, eles têm tudo que lá na Escola Nacional eles foram galgando tempo a tempo para que eles fossem reconhecidos mesmo pelo MEC como um curso técnico. Então, hoje, no Brasil, a gente pode dizer que, oficialmente, a Escola Nacional é que representa a gente na linguagem de circo tecnicamente. Reconhecida pelo MEC. Reconhecida pelo MEC. Ela supre a necessidade do artista de circo? Não. Mas ela é um grande avanço. E eles já estão num processo, né? Eu vou dizer até onde eu sei, né? Assim, eles já estão num processo de ampliação desse curso técnico para que também seja reconhecido como um curso de nível superior, de graduação mesmo. E por que lá eles lutam muito por isso? E aí eu volto a falar lá dos mestres, porque os mestres que hoje estão lá, eles não vão viver eternamente. E aí esse notório saber, ele vai parar aonde? Né? Então, assim, eu acho que o grande desejo da gente, que é de circo tradicional, é que esse reconhecimento do notório saber ele tenha veracidade. Então, oficialmente hoje, pela legalidade, a gente vem lutando muito, porque o notório saber é só no nosso coração, ele não é reconhecido, né, oficialmente. Mas a gente sabe, existe um projeto que fala até dos mestres griot, né, Vi? Lei Griot. E isso a gente vem falando muito, porque, assim, são mestres, eles precisam ser reconhecidos também, né? E lá na Escola Nacional ele tem todo esse encaminhamento. Em São Paulo, a gente ainda não tem esse processo, né? A gente, na verdade, a gente também fica querendo aprender um pouco lá com a Escola Nacional, para que a gente também consiga fomentar algumas coisas, né? Mas tem uma coisa que a gente tem que dizer: o circo é uma paixão para a gente, mas é uma luta muito grande a gente fazer esse convencimento com o artista, né? Esse convencimento artístico ele é difícil. O artista quer ser artista. E a gente brinca muito, né? Que a gente fala, o artista quer ser artista, ele quer subir, quer produzir. E aí é a loucura, porque todo mundo não pode ser artista. Alguém tem que pensar nessa logística administrativa, né? Então, é isso. Não, mas é incrível, porque se você pensar que justamente no circo tem essa função do a pessoa está no picadeiro, no intervalo vai vender a pipoca e depois vai para o teatro. É multi. É justamente a questão da produção, né? Isso é muito legal. E só mais uma perguntinha rapidinho, que eu tô achando incrível. Rapidinho, é a última, prometo. Como que funciona? Estou vendo que vocês têm bastante noção, né, e bastante embasamento dessa questão política oficial, assim. E existem organizações, conselhos dos trabalhadores de circos, dos praticantes, artistas, nacional, estadual, municipal, não sei. Existem? Vocês se reúnem, vocês conversam, vocês conhecem quem está trabalhando com circo lá no norte, no nordeste, no sul, não sei. Isso é fluido, assim, para se levantar pautas, para ir se questionar politicamente, leis e tudo mais? Ou... Um exemplo. O circo, o grupo circense é itinerante, a maioria dele. Então, o que acontece? Quando a gente briga por políticas públicas, dando o exemplo agora da lei do fomento ao circo, que em 2016 foi uma luta grande, até entre a gente também. Foi uma luta. Por quê? Porque tem várias visões, são tantas necessidades, são tantas prioridades, que você não sabe por onde começar. Você vai montar uma lei, nós nos baseamos com a lei de fomento ao teatro, é totalmente diferente. O teatro tem a sua base, tem a sua casa lá. Ninguém vai, nem tem nenhuma lei do teatro pedindo para construir teatro. Eles estão aí disponíveis. O circo não. O circo, como você tem essa dificuldade de carregar suas casas, enfim, então você precisa de infraestrutura. Qual é essa infraestrutura? Minimamente um terreno equipado para receber esse circo. Aí nós tivemos 2 conflitos. Um deles foi esse edital de fomento ao circo, que se chama Chamego, que é da Secretaria de Cultura, e que viabilizava projetos para circos itinerantes da cidade de São Paulo. Tinha que ser na cidade de São Paulo. Ok. Aí os circos se inscreveram, foram contemplados 8 circos. Tinha terreno para esses outros circos na cidade? Não tinha. O que eles tiveram que fazer? Prorrogar o prazo para a entrega desses projetos, porque não tinha terreno. Então, saía um circo, entrava outro. Saía um circo, entrava outro. Agora, outra questão. Esse edital contempla o circo na sua infraestrutura? Mantém? Não mantém.
porque era um projeto de R$60 mil para manter uma infraestrutura enorme. Só que você tem que cumprir. Esse valor vai auxiliar na divulgação do circo, vai auxiliar no pagamento de documentação. Ok, ele ajuda, mas não fomenta. Então, essa era uma grande briga quando nós fomos construir a lei de fomento ao circo. Porque, muitas vezes, por essa falta de integração entre o circo itinerante, entre os grupos, entre os artistas, nós desconhecemos a especificidade de cada um. Então, o artista de circo do grupo, ele tinha lona. Eu tenho uma lona, então eu sou circo itinerante também. Ele se incluía como circo itinerante, só que ele nunca viveu como itinerância. Hoje em dia, eu me incluo nos grupos, porque hoje eu tenho um grupo profissional onde nós realizamos espetáculo de circo. E tem uma lona, mas eu não posso me comparar, porque eu moro na minha casa, eu vou lá. Quando eu tenho um evento, quando me contratam, eu monto a minha lona. Eu vou lá, faço meu espetáculo, é lindo, maravilhoso. Acabou o evento, recebi, tchau. Guardo minha lona, tenho um galpão, está lá. O pessoal do circo itinerante, não. Eles estão vivendo na lona. O dia a dia deles. Eles não têm parada. Eles vivem o dia a dia. E muitos deles não têm moradia fixa. Então, como eu posso me comparar a você, se você vive daquilo ali, você não tem alternativa. Se o circo vai mal, não está vindo gente da bilheteria, você não recebe. Eu, como artista de grupo, e que eu tenho uma lona, eu só vou se você me paga o meu evento. Se você não me pagar, eu não monto minha lona. É diferente. E isso deu uma grande briga na lei do fomento, porque por falta dessa integração, por falta até das próprias cooperativas desenvolverem trabalhos de integração mesmo desses grupos, de se unirem, de se conhecerem um pouco mais. Quando foi montar a lei do fomento, aí tinha essa disputa de que eu sou itinerante, mas você é artista, e os grupos queriam se incluir no de lona, só que o de lona tinha duas classificações. Era de médio porte e de grande porte, que era até de médio porte a 700 lugares, e acima de 700 lugares era grande porte. Por quê? Porque tem uma infraestrutura por trás. Não era só pelas cadeiras, mas tem uma infraestrutura por trás. Tem que ter mais carretas, eu preciso ter mais caminhões, eu preciso ter mais gente para a montagem desse circo. Então, tudo isso faz a diferença. Mas quem sabe dessa diferença? Quem convive com elas. E se eu compartilho com você, eu vou saber da diferença. E, muitas vezes, aí eu chego nessa sua pergunta. Cadê as nossas representações? Onde elas estão? Muitas vezes elas estão totalmente fora da casinha. Porque, assim, nossas cooperativas, nossas associações, por mais que tem gente nas dirigências, os diretores e presidentes, muitos deles são tradicionais e são contemporâneos, que é o que a gente se subdivide. Mas ninguém está preocupado em saber o que está acontecendo lá. Quer saber aqui, não, vamos lá, vamos lutar. Mas, na hora da divisão, não tem uma conscientização. Então, nessa luta, foi uma luta interna também, para nos conhecermos. Teve artistas de rua, que fazem circo na rua, que têm que ser contemplados nessa lei do fomento. E muitos artistas não achavam justo eles serem contemplados, sendo que eles trabalham na rua. Mas eles são artistas. Só que eles são artistas. É uma outra vertente. Então, assim, a gente se conhecer mesmo. E falta, nós não temos. Essa sua pergunta. Você vê o grande problema que a gente vive, o circo. Nós não temos. Então, assim, nós montamos essa comissão das escolas de circo. Existem algumas coisas. Existem algumas coisas. A SATED, ela é um sindicato dos artistas. Ela existe num mecanismo fragilizado. Aí a gente tem a cooperativa de circo fragilizada, a Abra Circo fragilizada, a da Marlene, que é a UBCI fragilizada. Então, porque as pessoas, assim, existem essas possibilidades de discussão. Mas, quando você chama para uma discussão, as pessoas elas justificam que, assim, eu preciso trabalhar, né? E, às vezes, a gente precisa mediar isso, precisa trabalhar, precisa sustento, precisa uma série de coisas. Mas você também precisa discutir essas questões, porque depois não adianta só cobrar, né? Então, mas eu acho que a gente está nesse caminho, né? Espero que a gente tenha respondido as perguntas. A gente já recebeu ali o sinal de que estamos no fim do nosso episódio, né? E aí eu na verdade, eu quero agradecer mais uma vez, agradecer ao SESC, a toda a produção.
dizer que, independente de qualquer coisa, é sempre uma satisfação a gente falar de circo para as pessoas. Eu acredito muito no trabalho de formiguinha, né? A gente começa com 1, com 2, mas daqui a pouco a gente está levando um pouco do conhecimento para muitos outros lugares, né? Eu acho que só de discutir circo e falar de circo a gente já avançou bastante, porque a gente não tinha essa possibilidade, né? E a gente vir e poder contar um pouco da história, né? Então, quem não conhece, meninas, vocês que não conhecem, se quiserem ir lá no Circo Escola Diadema, conhecer o projeto do circo, no Arena Circo também conhecer lá, vão conhecer, fazer uma aula, não é? A gente vai deixar uns panfletinhos aqui, Sim, né, a gente pra deixa, vocês tem umas coisas levarem. para vocês, tá bom? Obrigada. Tá. E eu gostaria também de agradecer a oportunidade de estar vindo aqui, também falar sobre circo, de tentar mudar um pouco dessa visão que as pessoas têm do circo e também nos mudar, né? Nos moldar, buscar mais conhecimento. E é como a Vi falou, ela é uma inspiração para mim, que ela está mais tempo do que eu. Tá me chamando de velha de novo. Não, mas é a experiência que a gente divide e nos inspira, né? Ela está em escola dela já tem mais de 25 anos, a minha escola vai fazer 6 anos. Então, são experiências que a gente troca e a gente aprende. Aprende com as experiências boas e as ruins que a gente divide. Então, por isso, nós montamos a comissão das escolas de circo, Comissão Nacional das Escolas de Circo, para justamente mudar um pouco dessa visão, né? De unir mesmo essas escolas e discutir o antes, não o depois, mas o agora, para chegar lá na frente, esse futuro do circo, ele ter um pouquinho da nossa sementinha ali, do que a gente pode compartilhar de melhor com as nossas experiências, as fragilidades, expor isso e fazer com que lá na frente seja tudo diferente, né? Seja um pouco melhor essa visão do circo. E sempre buscando conhecimento, como a gente vem falando. A gente precisa se profissionalizar a todo momento. Então, a gente, quem sabe de circo, nascemos em circos, sabemos das nossas fragilidades e temos que buscar esse conhecimento, buscar novos parceiros. Isso acontece muito. E, por isso, também, uma das questões que eu busquei aqui, o curso de gestão do SESC, eu vou finalizar ele em maio, para justamente trazer um pouco dessa essência do circo, tanto para dentro do SESC, para entender um pouco do nosso universo, e eu levar esse conhecimento, né, de outras áreas comigo, de como que é uma gestão maior do que o nosso espaço, e para trazer esse conhecimento para dentro do nosso mundo, né? Não só para mim, eu estou buscando esse conhecimento, mas para os meus parceiros, para o nosso movimento, né? E, com isso, multiplicar esses saberes. Bom, gente, queria agradecer as Vivianes.